Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Saudade dos irmãos. Espero que todos estejam bem nesse momento em que estamos afastados uns dos outros, mas eu tenho a certeza que a mão do nosso Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem renovado as nossas forças. E hoje nós estamos aqui juntos na missão de ouvirmos um pouquinho o que Deus tem a falar conosco. Eu queria dividir com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração e que encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós vamos estar lendo os versos do 1 ao 3, a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que palavra maravilhosa, não é, irmãos? Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando que promessa gostosa o Senhor faz para as nossas vidas. E antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente, eu fiquei pensando, quando me foi passada essa responsabilidade de trazer essa mensagem para os irmãos, o que eu iria falar. Eu orei a Deus, eu queria trazer alguma coisa para a família, porque é o mês da família, mas queria também alguma coisa atual, alguma coisa que nos trouxesse um certo alento, um certo impulsionamento de fé para atravessarmos esse momento de crise. E Deus me trouxe à memória alguns lemas que as igrejas colocaram para o ano de 2020. Entre eles, o ano da restauração, o ano do avivamento, o melhor de Deus ainda está por vir, o ano da virada. E ao ver esses lemas, eu fiquei pensando, talvez alguns irmãos tenham se perguntado, será que foi mesmo Deus quem revelou esses lemas? Diante de tudo isso que a gente está vivendo, porque se nós formos observar, uma coisa que há de comum entre esses lemas é de que há uma esperança de um novo de Deus. E é interessante que algumas pessoas podem dizer como, diante de uma pandemia, uma situação onde já temos mais de 5 milhões de doentes, de pessoas que foram infectadas por esse vírus, onde nós temos mais de 345 mil mortos no mundo, onde as economias estão em decadência, países de primeiro mundo estão aí anunciando uma recessão, né? Coisas que eles não esperavam. O caos social, né? É o que nós temos visto, que nós temos observado. Pessoas perdendo seus empregos, outras, né, já sem saber como vai ser quando retornar, empresas fechando, enfim, uma situação totalmente difícil, que nós não imaginávamos que isso poderia acontecer. Certamente, no final do ano, nos primeiros dias desse ano de 2020, nós fizemos planos, nós tínhamos expectativas de um ano maravilhoso, de um ano abençoado, de um ano onde nós iríamos crescer, né, poderosamente, um ano onde nós faríamos, de repente, a viagem do sonho, ou tantos outros projetos que certamente nós fizemos e colocamos diante de Deus. Mas ninguém imaginaria passar por uma situação dessa. Mas ela está aí, ela está acontecendo. Vontade de Deus? Não. Mas Deus sabia, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, o que vem ao meu coração é uma palavra pequenina: fé. Nós precisamos, nessa hora, exercitar a nossa fé, mais do que nunca. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
né? E a prova das coisas que se não veem. Então, nesse momento tão difícil, nós precisamos crer que o melhor de Deus vai chegar. Mas não no meu momento, no momento dele. Essa é a grande questão. Às vezes, o ser humano ele é muito imediatista, ele quer tudo para já, né? A gente ora, né, e quer que Deus nos responda logo. Talvez muitos estejam pensando, meu Deus, mais de 2 meses nessa situação, e a igreja clamando, e a igreja pedindo socorro, e a igreja buscando milagre. Senhor, tu não estás ouvindo a tua igreja? Por que o Senhor não nos responde? Por que o Senhor não muda esse quadro? Por que o Senhor não dá um fim a essa pandemia? Afinal, nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É aí que entra em ação a nossa fé. É saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele não está deixando a coisa correr frouxo, como muitos dizem, né? Não. Ele sabe de tudo e tudo tem o seu tempo determinado. Nada é para sempre. Isso vai passar. E nós precisamos entender que se Deus disse que vai ser o ano da restauração, Ele vai restaurar tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que está sendo perdido, Deus vai restaurar. Talvez não imediatamente, talvez não no restante desse ano, mas Ele vai restaurar no tempo certo. O que nós precisamos fazer é simplesmente acreditar, é seguir confiante, é seguir fazendo a nossa parte, orando, buscando, clamando por um milagre, clamando por esses que estão enfermos, que estão nos hospitais, clamando por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão tendo que sair todos os dias para trabalhar. Esse é o nosso papel como igreja. Precisamos continuar buscando a Deus. Mas nós precisamos entender que esse momento de reclusão tem sido um momento propício, onde Deus tem se aproveitado desse momento para fazer coisas grandiosas. E aí entra aquele outro lema, que é o ano do avivamento. Talvez muitos pensem assim, ano do avivamento, as igrejas vão sair por aí falando em línguas, entregando profecias, né? Aquela coisa de todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu vejo que esse ano do avivamento está acontecendo no individual, em mim e em você. É Deus trabalhando. É Deus trazendo de volta aquilo que estava perdido. Trazendo a essência do primeiro amor. Trazendo de volta aquele tempo para nós buscarmos a Ele. Quantos nesse momento não têm voltado para os pés do Senhor? Quantos que estavam longe, que não queriam mais saber de Deus? Mas de repente, ao ver essa situação, se lembraram da palavra, se lembraram que era o início dos sinais, e aí estão voltando-se para Deus. Outros que, mesmo estando dentro das igrejas, estavam longe, com seus pensamentos, com seu coração, já não tinham mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, já não tinham mais a sensibilidade de deixar Deus falar, Deus direcionar a sua vida, de deixar o Espírito Santo conduzir as suas ações. E agora esse tempo tem sido tempo de resgate, de voltar a isso, de voltar a ter um relacionamento mais de perto. Então o avivamento, ele já chegou, ele não vai chegar, ele já chegou. Eu ouso dizer isso, porque ele está acontecendo dentro dos nossos lares. E é interessante nós observarmos, né, que Deus, Ele faz, né, as coisas de uma forma que às vezes a gente não entende. Mesmo aquilo que a princípio poderia ser uma coisa tão ruim, acaba sendo algo bom. Eu vejo isso quando eu observo que as pessoas, né, não tinham tempo. Muitas mães que trabalhavam fora, não tinham tempo para estar com seus filhos como gostariam, para estar de perto acompanhando, de repente, o crescimento, o desenvolvimento, os deveres de casa. E agora estão tendo esse tempo.
para estar ali lado a lado, mas não só para ensinar as coisas, né, as lições de casa, mas para ensinar também a palavra de Deus. Como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 6 ao 9, uma ordenança que Deus nos deixou, que nós deveríamos, né, inculcar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, na mente e no coração dos nossos filhos. E que nós deveríamos fazer isso em todo o tempo, assentado, andando pelo caminho. Então, esse é o momento que nós temos a oportunidade de fazer isso, de passar para os nossos filhos esses ensinamentos, e o melhor, de sermos exemplo. Dos nossos filhos verem o nosso dobrar de joelhos, verem de repente nosso caderninho de oração ali com os nomes que temos colocado diante de Deus. Dos nossos filhos poderem fazer isso conosco, se ajoelharem do nosso lado e orar juntamente conosco. Aqueles que ainda são pequenos, talvez você tenha esse tempo agora de ensinar a orar, de ensinar a buscar a Deus, de ouvir um louvor, de ouvir uma história bíblica para aqueles que são bem pequenos. Então olha que coisa maravilhosa. Quando o Senhor, né, ele disse aqui nessa palavra, não temas. E aí eu paro para pensar no momento que a gente está vivendo, tantos, né, com depressão, tantos desesperados, alguns até que conhecem a Deus, mas que se perderam no meio dessa situação difícil, esqueceram, né, de quem era o seu Deus, talvez até porque não estejam meditando na palavra. Mas a ordem do Senhor para mim e para você é: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. O Senhor está dizendo: olha, eu te conheço, eu te formei, eu te gerei lá no ventre da tua mãe, eu tenho uma promessa para a tua vida. E o que nós precisamos fazer é tão somente descansar em Deus, é saber que Deus está cuidando de todas as coisas e que no momento certo tudo isso vai passar. Agora, a nossa maior preocupação deve ser: será que nós estamos sendo a melhor versão de Deus para as nossas vidas? Será que esse tempo de reclusão tem sido realmente um tempo de aprendizado? Porque é um tempo de confrontamento. Nós precisamos olhar no espelho e nos confrontarmos. Será que eu vou sair dessa pandemia melhor ou pior? Ou igual? Será que eu vou ter aprendido alguma coisa e vou colocar em prática? Será que eu já tenho feito isso? Eu quero crer que sim, que nós já não somos as mesmas pessoas que éramos há 2 meses atrás, há mais de 2 meses atrás, quando isso tudo começou. Eu quero crer que Deus já tem nos mudado e nos moldado de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. Eu preciso entender que esse momento de reclusão é um momento onde eu preciso realmente fazer como Ezequias fez, a ordem que ele recebeu: põe em ordem a tua casa. Mas não é só como muitos têm dito, né? Eu tenho aproveitado esse tempo para arrumar a minha casa, arrumar o meu guarda-roupa, mudar os móveis de lugar, de repente fazer aquela faxina que eu não tenho tempo porque eu trabalho tanto. Não é só isso. É claro que isso é importante, porque isso faz até bem para a nossa vida, né? Os psicólogos aí vão dizer que quando a nossa casa está arrumada, isso mostra a nossa ordem interior, que nós estamos arrumados por dentro. Isso é importante. Mas muito mais do que a nossa casa terrena, o que nós temos que colocar em ordem é o nosso coração, é a nossa vida espiritual. Então nós precisamos realmente tirar um momento, nos colocarmos diante de Deus e perguntarmos ao Senhor: Senhor, como está a minha vida espiritual? O que eu preciso mudar? O que eu preciso jogar fora? O que eu tenho que me desfazer? Porque de repente, algumas coisas também eu tenho que deixar para trás. Eu não posso levar para quando eu sair dessa pandemia. Eu tenho que deixar no caminho. Eu tenho que sair como uma versão melhor de mim. Eu tenho que sair uma melhor serva, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha. E esse momento de reclusão, de aprendizado, é justamente para isso. É um momento onde Deus quer falar ao nosso coração.
onde Deus quer nos ensinar. E é algo maravilhoso, porque às vezes a gente espera muito, né, estar na igreja, a gente espera ouvir a palavra que vem do irmão, espera ouvir aquilo que é o ensinamento que o pastor vai trazer. Isso é maravilhoso, é muito bom, a gente cresce realmente com todas as pregações, com todos os ensinamentos, mas o momento agora é de intimidade, é de relacionamento com Deus, é eu e você, diretamente com Deus, buscarmos a Deus, é entender, Senhor, o que Tu queres? É aguçar os nossos ouvidos para ouvir realmente o que Deus tem para mim e para você. Então aqui na palavra, né, quando o Senhor diz que chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que promessa maravilhosa. Nós somos do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós pertencemos a um Deus todo-poderoso. E é isso que tem que estar guardado no nosso coração. Nós sabemos que o momento é profético, é o início dos sinais, é o tempo, né, o início do fim. E como está a nossa vida? Será que, como diz ali naquela parábola de Lucas, né, capítulo 12, louco, né? Se for pedido a tua alma essa noite, o que tens preparado, para quem será? Você já pensou nisso? Você está preparado para morar no céu? Você está realmente preparado se Jesus voltasse agora? Então o momento é de conserto. O momento é de realmente autoanalisarmos e melhorarmos as nossas ações. Há uma promessa que Deus faz para a nossa vida, e a promessa do Senhor é: quando passares pelas águas, estarei contigo. É interessante que a água, né, se a gente pensar em mar, ela vai lembrar da gente de ondas que vêm, ondas que mudam com o vento, né, com a mudança da temperatura, da estação. De repente o mar está muito bom, mas daqui a pouco o mar está bravio. E assim é a nossa vida. Quantas vezes, né, está tudo bem na nossa vida, a gente acha que está tudo certo e de repente uma onda se levanta, vem uma prova e a gente acha que não vai aguentar, a gente acha que vai sucumbir. Eu não vou conseguir passar. Quantas vezes nós falamos isso? Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos socorre, Senhor, ajuda. Mas ela passa, como tudo na vida passa. E aí a gente respira aliviado e a gente olha e diz assim: Senhor, nem foi tão alta assim, né? Eu que sou medrosa, eu que não tive fé suficiente, eu que vacilei, não confiei na tua promessa, não lembrei, né, do que está na tua palavra. E aí aquilo passa. Daqui a pouco, de repente, né, diz: quando pelos rios eles não te submergirão. Olha aí a água novamente. Olha aí, de repente, né, rio lembra pra gente de cachoeira, de tromba d'água, de repente a água aqui tá tudo tão calminho e quando você olha, vem aquela tromba d'água, do nada. Assim é a nossa vida também. Do nada as coisas se levantam. E ele continua dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí o fogo, a gente lembra de quê, né? A gente lembra dos incêndios, que destrói tudo. É aquela coisa que chega e sai levando tudo junto, exterminando tudo. Quantas das vezes o fogo passou pela nossa vida e nós não fomos queimados? Porque a promessa de Deus é essa. Então, uma certeza que nós precisamos ter é de que tudo isso vai passar. Talvez, né, o fogo passou, a água passou, um familiar nosso foi atingido, um amigo foi atingido, né? Mas o Senhor nos manteve de pé. A promessa do Senhor, ela continua válida para a nossa vida. Nós precisamos confiar. Nós precisamos saber que no momento difícil, Ele está conosco. Ele não disse que nós não passaríamos. Em nenhum momento ele falou isso. Não, eu vou te livrar. Eu vou te livrar da água, eu vou te livrar do fogo. Você não vai passar por um momento difícil nenhum, por luta nenhuma. Vai ser tudo mil maravilhas. Não. Ele disse: ainda, né, que passares, porque vocês vão passar, mas eu estarei com vocês ali no fogo.
E eu lembro daquela situação, né, de Daniel com seus amigos na fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? O fogo foi aquecido, mas Deus estava ali. Deus não livrou eles do fogo. Poderia ter livrado se Ele quisesse, mas Deus permitiu que eles passassem pelo fogo. Mas Ele estava ali com eles. E assim também é com as nossas vidas. É a promessa que Ele nos faz. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, esse momento que nós estamos atravessando, essa luta, né, desse vírus, dessa pandemia, há um tempo determinado. Ela vai passar como tudo passou na nossa vida. E nós precisamos entender que quando isso tudo passar, nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: eu venci porque o Senhor esteve comigo durante todo esse tempo. É reconhecer, né, que o melhor de Deus vai chegar. É saber que Deus, Ele nos poupou porque Ele tem um propósito para nós. Ele tem algo maior. Ainda não chegou o nosso fim. Mas e aí? O que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa postura pós-pandemia? Vamos continuar da mesma forma? Ou vamos realmente nos enganjar naquilo que é o chamado de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, como Isaías fez, como Jeremias fez, ainda que às vezes com medo, ainda que às vezes sem saber como seria. Eu fico imaginando, né, muitos falam: mas eu não sei falar, né, como Jeremias falou. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas coloque-se à disposição de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu estou aqui. Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero anunciar. Eu quero ser a melhor versão de Deus para esse momento. Eu quero que realmente o propósito do Senhor se cumpra. E quando Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa. Saber que nós temos um Deus todo-poderoso que tem nos ajudado e que tem cuidado das nossas vidas, que jamais nos abandona em momento algum. Eu tenho visto muitos em depressão, muitos desesperançosos, muitos que conhecem a Deus, mas que estão se entregando nesse momento difícil. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar que nós conhecemos um Deus de perto, que o nosso Deus não está longe, né? Que a gente não possa falar, que a gente não possa ouvir, não. O nosso Deus está tão perto de nós, que nós falamos e Ele responde, que nós perguntamos e Ele nos dá a resposta, que nós colocamos o nosso questionamento e Ele nos mostra na palavra como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Então a palavra que fica para mim e para você é essa: não temas. Tudo que está acontecendo vai passar, vai chegar o fim. Talvez não seja tão rápido quanto nós gostaríamos. Nós precisamos continuar clamando a Deus por um milagre. Mas tenha certeza, o melhor de Deus ainda está por vir. Vai chegar no momento certo, no tempo certo, a resposta de Deus. Ela vai chegar para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e que realmente possamos, a cada dia, viver o novo de Deus. Ter a certeza de que, como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria vai chegar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós precisamos, a cada dia, ao levantar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo renovo, pela graça, por estarmos de pé, por estarmos com saúde e por tudo que Ele tem feito em nosso favor e pelo que Ele ainda vai fazer, porque Ele tem sido fiel para conosco, ainda que nós não mereçamos. Mas esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor.